Olá, estamos começando mais um programa Cristo Vive e hoje aqui nós temos exatamente um bate-papo com um casal aqui da sede Cristo Vive, que é uma bênção para todos vocês. Jair e Cidinha, líderes do grupo de departamento aqui exatamente de casais dentro da sede. Portanto, eu quero que vocês mesmos se apresentem, Jair. Pode começar a se apresentar. Quem é o Jair? Olá, pessoal. Eu sou o Jair da Cidinha. E eu sou a Cidinha do Jair. E para mim é uma honra estar aqui, né, nesse programa, edificando e somando junto com vocês. Isso, vai ser uma maravilha muito grande nós estarmos aqui juntos, batendo um bate-papo aqui hoje, porque na verdade nós vamos apresentar para vocês quem é os líderes do departamento de casal, Jair e Cidinha. E nós queremos já começar perguntando para eles a respeito de um testemunho onde Deus trabalhou grandemente no coração de vocês, mesmo depois de casados, vocês já haviam casados, depois teve uma grande experiência com Deus. E qual é esse testemunho para que a gente possa apresentar para eles quem são os líderes e por que tem essa experiência tão grande, graças a Deus, de muitos anos de casado, agora já cuidando dos casais aqui na sede. Então, Cidinha, vai lá, como que é esse testemunho, o que Jesus tem feito na vida de vocês no casamento? Olha, Deus é tudo, né? Ele é maravilhoso e o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas. Nós estamos há 30 anos juntos, 30 anos de muitas experiências, de muitos desafios, né? E o Senhor tem feito uma grande obra, algo maravilhoso na nossa vida, em que o Senhor, acredito eu, que nos escolheu, né, para aplicar mesmo essas experiências. E nós temos um testemunho maravilhoso. De 30 anos atrás para cá, nós estamos aí contando o nosso testemunho, né? A cada encontro de casais, a gente conta um pedacinho do nosso testemunho. E casais estão sendo grandemente edificados por isso, porque o Senhor, no decorrer da minha vida, quando Jesus entrou na nossa vida, no nosso casamento, Ele me ensinou muitas coisas, eu aprendi muito de Deus. Então eu aprendi a colocar em prática aquilo que o Senhor ia me ensinando para que eu pudesse mudar na minha vida, na minha casa, eu fui fazendo. E da mesma forma meu esposo também, né, amor? Eu creio que assim a gente faz até hoje, né? Nós precisamos todos os dias aplicar coisas do céu na nossa vida para que haja sucesso. Este homem era um homem muito bravo? Muito bravo. E aí Jesus então acalmou a fera e depois dessa calmaria toda, Jair, hoje tem um sentido, digamos, olha, eu vi o casamento de uma forma, depois que Jesus entra na vida da gente, a gente vê o casamento, o relacionamento completamente diferente. Principalmente a pessoa que está do nosso lado. Então hoje eu queria te fazer essa pergunta, você passou a ver a Cidinha completamente diferente quando Jesus deu um toque na sua vida? Com certeza. Eu no passado, na minha juventude, eu fui criado de uma forma que eu não tinha como doar algo de importante, algo, né, saudável para um outro ser humano, no caso para minha esposa, devido à criação que eu tive. Porém, depois que eu conheci Jesus, as coisas modificaram. Eu comecei a entender o valor que tem uma esposa, né, como que se trata uma esposa, porque eu tinha muitos exemplos que não eram tão positivos. E aí o que eu fazia? Eu imitava aqueles movimentos, aquelas palavras, aquelas coisas que maltratava, que não era agradável assim, para o ser humano, a gente ficava imitando aquilo. Porém, quando Jesus entrou na minha vida, eu comecei a ver minha esposa diferente. Eu comecei a perceber que eu tinha uma companheira do meu lado, que eu tinha uma ajudadora e que eu teria que mudar o meu estilo de vida. A minha brabeza acabou toda, porque ela foi uma mulher prudente. Ela é uma mulher prudente. Ela, com o silêncio dela, ela me mudou. Tudo que eu ia contra ela, tudo que eu tentava ser contra ela, pela criação que eu tive, pela vida que eu levava lá atrás, ela, com o jeitinho dela, humilde, né? Não de se calar para mim, mas dela se calar para a palavra, né? Obedecer a palavra e fazer com que eu pudesse estar meditando, pudesse estar, né, pensando mais, refletindo mais. Foi aonde que começou a mudança. E graças a Deus a mudança fez efeito e foi uma coisa muito, muito boa para nós.
que hoje é muito diferente. Vocês acham que, de uma certa forma, em alguns casamentos hoje em dia, eles acham que tem, a maioria das pessoas acha que é uma queda de braço. Eu tenho que ganhar, a mulher pensa assim, depois o marido, não, eu que tenho que prevalecer porque eu sou o homem dessa casa. Não, mas eu sou mulher, eu vou mostrar para ele. Então há uma queda de braço. E aí, de verdade, quando você então se calou mediante a submissão da palavra do Senhor, você percebeu que você estava perdendo ou você estava ganhando ou você estava perdendo para o casamento ganhar? Como que foi esse raciocínio para você? Ah, eu prefiro ganhar, eu prefiro, não, eu estou perdendo um sentido de humilhação? Ou, na verdade, você entendeu a palavra do céu dizendo, ei, eu estou perdendo, mas o meu casamento vai ganhar? Foi essa a sensação? A sensação foi essa, realmente. Eu cheguei a pensar assim que eu preferia paz do que razão. Eu preferia paz do que razão. Então eu pensava assim, se eu me calar, e muitas vezes, né, meu bem, ele dizia, às vezes no testemunho, ele sempre fala assim, às vezes eu chegava áspero, eu era muito áspero, muito grosso mesmo. E aí quando Jesus começou a fazer algo na vida dela, o que acontecia? Ela ficava caladinha e ele começou a se envergonhar dele mesmo e falar assim, puxa vida, mas eu não sou homem não, é. O que eu estou fazendo com essa mulher que não faz nada comigo? Eu estou, né, amor? Sim. E você mesmo pode relatar, né, a respeito disso. Verdade. É igual a gente estava falando sobre a criação. Lá no mundo, as pessoas levam vantagem. Um homem, por exemplo, se acha que para ele ser machão, para ele ser o homem da casa, ele tem que mandar, ele tem que ganhar as coisas na mão, ele tem que dominar sobre tudo, ele é o cara, o dinheiro é dele, as coisas é tudo dele. E na verdade, eu aprendi que as coisas são nossas. O nosso dinheiro, a nossa casa, a nossa vida é algo que, quando a gente aprende isso, a gente muda de vida. Porque aí acaba o orgulho, acaba o desprezo, acaba a ignorância. E a pessoa começa a viver um para o outro. Dividir, né? Dividir. Hoje mesmo a gente estava falando sobre finanças. Eu disse para ela, falei, ó, o dinheiro é nosso. Nós temos que nos reunir, ver a forma que vamos gastar, a forma que vai ser, né, administrado, porém, com muito cuidado, anotando. Não é desconfiança, é anotando para a gente lembrar, porque a gente não consegue lembrar tudo. E isso, quando a gente reconhece isso, o casamento da gente muda. A gente tem prazer de ir para casa, a esposa tem prazer de receber a gente à tarde. Porque quando a gente chega com essa ignorância, talvez o casal passa 3 dias sem conversar, passa distante um do outro, passa a se enfrentar, competição. Não há um alinhamento, né? Se torna um peso dentro de casa também, né? Se tornam realmente adversários e não um casal. Você falou uma palavra tão interessante, porque o adversário, realmente, no casamento parece muita gente ter essa visão de adversidade. Mas, na verdade, os dois devem ser os melhores amigos. Sim. Porque, igual você está falando, tudo que um ganhar, todos vão ganhar. Sim. Tudo que um perder, todos vão perder, porque exatamente, é da família. Exatamente. Né? Se você compra um carro, você vai andar, todo mundo vai andar de carro, mas se você perde o carro, todo mundo vai andar de a pé. Exato. Até os filhos vão pagar o preço, né? Então, na verdade, mas nessa visão, o que passava na sua cabeça? Porque eu creio que pode estar passando na cabeça de muita gente. Era, naquela visão antiga, era chegar dentro de casa e ela era a única pessoa apropriada para descarregar tudo em cima dela. Era assim que você enxergava? O homem, infelizmente, eu creio que muitos que estão assistindo, eles talvez estão passando por isso, tem mulheres que talvez estão vivendo isso. O homem, na ignorância, ele se torna uma máquina mortífera. Por quê? Ele chega em casa, ele quer dominar, ele quer mandar, ele quer fazer tudo do jeito dele, mas depois, quando chega a noitinha, ele quer uma esposa, né, tranquila, serena, ele amável, quer compreensiva, carinhosa. Isso não existe. Porém, ela estará magoada. Sim, porque quando o homem ele chega em casa, e você pode observar quando ele chega em casa amável, que ele chega compreensível, mesmo que as coisas não estão fluindo, as coisas não estão funcionando, um para ajudar o outro e ela começa a pensar, ela te aconselha, ela te ajuda a resolver a questão. Mas quando o homem pega a ignorância e ele acha que ele é o machão, ele só sofre. Ele não consegue resolver nada.
Tem pessoas que estão sofrendo, estão machucadas e insistem ainda em tentar resolver sozinho. No dia do casamento, né, quando ele disse sim para ela, é na alegria, na tristeza, na dor, e ela disse para ele também. Então todos os momentos são importantes para o casal. Eu, dentro da minha casa, com a minha esposa, eu procuro sempre participar ela de tudo. Ela sabe de tudo, ela sabe as minhas senhas, o nosso celular não tem senha um para o outro, o nosso celular é aberto, as pessoas que estão de fora nos conhecem e o mais importante são as nossas filhas, porque as nossas filhas de dentro, né? são de dentro, são os verdadeiros testemunhos nossos. E eu só tive a ganhar, porque, só para você ver, teve uma época que quando eu comecei meu relacionamento com ela, a gente, né, casado de novo e tal, eu tinha um carro e o carro não era muito novo. E ela ficava me pedindo para dirigir, para aprender a dirigir. E eu falava o seguinte, da minha ignorância, que mulher tinha que esquentar a barriga no fogão e esfriar no tanque. Que mulher não tinha direito, mulher se sobrasse. Não sabia, não tinha condições. Não tinha, mulher não tinha capacidade, mulher não tinha capacidade. Subestima, E a coisa mais importante que aconteceu na minha vida foi minha esposa aprender a dirigir. O dia que eu precisei de um socorro no meu caminhão, lá na estrada, na entrada da cidade, que eu consegui falar com ela, falar, tô precisando de um socorro aqui e tal, e ela pega o carro, vai lá e leva um diesel para mim, leva uma peça, leva outra coisa. Isso para mim foi muito importante. Eu vi o valor que ela tinha, entendeu? E comecei a entender, eu não vivo sem ela. Eu não vivo sem Jesus e sem ela, porque ela é minha metade. É uma metade. Uma metade não anda sozinha. Entendeu? Uma metade não anda sozinha. É tão interessante, porque as pessoas acham que o machismo, né, esse machismo desnecessário, digamos assim, olha, eu tenho que prover, eu tenho que fazer tudo, eu mando, eu desmando, eu não aceito, e na verdade acho que a mulher é somente assim, um objeto, enquanto na verdade vai contra o que a palavra de Deus diz, que é uma ajudadora idônea. Apropriada para fazer isso, para te ajudar no que for preciso, naquilo que você não consegue pedir ajuda para alguém, ela estará lá tomando dores, porque as dores dele é dela também. Do lado, né? Então os dois estão ali, exatamente. Então isso foi maravilhoso. Na verdade, você nem tem uma mulher como muitos têm a visão. Se eu falar alguma coisa dentro de casa, lá vem ela dar palpite. Não, você tem uma conselheira. Você tem uma ajudadora. Sim. Você entendeu o que é um conselho, né? Sim, a minha esposa, estou falando perto dela, não preciso nem fazer propaganda, mas eu vou falar a verdade, né? Mas a minha esposa foi um presente que Deus me deu. Amém. E tomara que todos os homens, né, pudessem refletir, pudessem abaixar o facho um pouquinho, deixar a memória funcionar e a lembrar o seguinte, que falar que eu te amo, ser companheiro, não abaixa o homem. Ao contrário, levanta o homem. Porque no meu caso... Pedir perdão. Eu não consigo dormir com a minha esposa, se caso, porque a gente tem atrito, a gente não é um casal perfeito, né? Mas a gente busca a perfeição. Sim. E eu não consigo, pela palavra e pela pessoa que eu tenho do meu lado. Eu não consigo... uma consideração, né? Sim, eu não consigo dormir sem pedir perdão a ela. Se eu tiver errado, eu sou muito homem para mim pedir perdão, para me reconhecer os meus erros. E quando até na criação das nossas filhas, talvez eu queria fazer alguma coisa, nós nunca discutimos perante as nossas filhas o que tinha que ser feito e o que não ia ser feito. Geralmente, se eu falasse alguma coisa que ela não gostasse, ela não me rebatia na hora. Ela esperava um tempo e me falava sozinha, falava, o que você falou não foi legal, isso aí machucou e tal. Aí eu repensar, né, sobre a ideia. Sim, já voltei atrás muitas vezes e volto e te aconselho. Já voltou para o bem de uma família, né, gente? Sim. Já voltou nas crianças e falou assim, ontem eu falei assim com a mamãe, mas não é legal, eu me arrependi, já pedi perdão a ela, quero pedir perdão para vocês também. Sempre pedia perdão para as filhas da forma, né? E uma coisa muito interessante, que agora eu vou bater assim do lado da mulher, né? E interessante é que a palavra de Deus diz, né, que aquilo que a gente plantar, a gente colhe. Então nós precisamos procurar plantar dentro do nosso casamento. Eu vejo muito assim, às vezes nós não somos perfeitos, mas às vezes se ele está com um probleminha, tem uma atitude assim que não é legal, não é do dia a dia, de repente
fala com, né, áspero e tudo, eu logo já falo, ei, peraí uma coisa, mas eu não te trato assim, não, eu só te trato com muito amor, com muito carinho, mas eu mereço, você acha que eu mereço? Então, assim, ter essa resposta, ou eu mereço isso, então, ou seja, eu tenho confiança para dizer assim, mas não é isso que eu estou plantando, não, eu te trato igual um rei, então eu quero ser tratado como uma rainha. Então, quer dizer, a mulher, ela pode ter a confiança de cobrar isso quando ela planta. Então, essa confiança. É preciso ter essa confiança plantando, porque se ela também é uma mulher áspera, é uma goteira dentro de casa também, porque goteira irrita, né? Como é que ela vai cobrar? Né? Como é que ela vai falar assim, meu marido, mas eu te trato tão bem, como que você pode tratar assim? E às vezes, muita gente, às vezes, que não está tratando muito bem um ao outro para depois ter essa confiança. Então, quer dizer, está na hora de recomeçar, não é isso? Com certeza. Isso é maravilhoso. Hora de recomeçar. Vocês assumiram aqui o grupo, o departamento de casais na igreja. Sim. E eu queria perguntar para vocês, quais são os desafios que vocês estão vendo, a necessidade de cuidar desse pessoal? Você percebe que precisa de cuidados, o casal precisa de cuidado, eles precisam de conselheiros ao lado deles. E quais são os desafios e quais são a metodologia, o que vocês desejam implantar, trazer essa nova visão para eles? Sim, eu tenho visto assim, um grande desafio. Existem pessoas, existem casais até mesmo, que às vezes eles não participam. Às vezes assim, eu não vou participar porque eu não quero ser confrontado. Isso é um fugir mesmo da realidade, entendeu? É tipo assim, não, eu sou assim mesmo e não quero mudar, como se não tem jeito, eu não tem jeito, não quero. Vou ficar desse jeito aqui, não quero. Eu vou ouvir coisas que eu vou ter que aplicar. Hoje as pessoas fogem muito disso, entende? Fogem muito de confronto, né? Às vezes a palavra vai confrontar e a pessoa não vai querer mudar. E é no confronto que Deus vai trazer a cura e também vai honrar, né? Sim, e os desafios são muitos, mas eu creio que se o Senhor, Ele confiou, né, a nós esse ministério tão lindo, esse departamento tão bonito, que eu amo mesmo trabalhar com famílias, mexer com casais, estar com esposas, né? Poder passar para esposas, assim, a minha experiência, porque eu posso contar que Jesus mudou a minha vida e tem jeito para a outra também, né? Eu não sou especial, tem jeito para a outra também, nós somos filhas do rei, né? Eu queria perguntar para o Jair agora o seguinte, então tem possibilidade, sabe por que eu estou perguntando? Porque você é o lado masculino. O lado masculino tem hora que ele tem mais dificuldade para algumas pessoas de ter aceitação, de aceitar esse confronto, de aceitar uma palavra e até mesmo achar que não precisa. Então a maioria do lado masculino eu estou mal, porque o homem é assim, ele pode estar mancando, que ele admite, ele fala que ele está bem, mas ele não está, ele já está mancando. Então, ou seja, pode vir muita coisa de ruim, ele tem força para levantar e prosseguir. Mas para o homem, então, tem possibilidade, ao toque de Deus, tudo pode mudar, como mudou sua vida? Sim, pode mudar e muda. Aliás, tem muitos casais que se separam, muitos homens que estão sofrendo, tem casais que dormem separados por essa dureza, por essa afirmação de mostrar a máscara e não mostrar a realidade. E tem pessoas que estão vivendo isso e estão se mostrando, vivendo de fachada, mostrando que estão bem, mas na realidade, se ele quiser, se o homem quiser, ele pode, né? Ele pode se esforçar um pouquinho. Sair desse sofrimento. E sair desse sofrimento e pedir orientação a Deus, porque Deus criou o homem, criou a mulher, né? O homem, ele é o provedor, ele é o marido, ele é o líder, mas a mulher é a companheira. Então, quando a relação é discutida, tem um acordo. Agora, se eu me estacar para cá, ela para lá, e se eu não me ceder em nada, eu vou viver a vida inteira dessa forma. Para mim, eu fiz o contrário. Quando eu vi que eu estava perdendo, fui olhar onde está sobrando, onde é que está derramando. Eu vou fechar as brechas.
Então, se o homem quiser fechar a brecha, tem como. Ele não vai se diminuir, ele não vai ser menos do que ninguém. Aliás, ele vai ser mais. Porque a coisa mais gostosa que tem, eu falo por experiência própria, é você chegar e você ter uma esposa que você pode brincar com ela. Você pode contar os seus, né, os seus acontecidos do dia. Você pode chegar e fazer uma zoeira com ela. Igual, por exemplo, a gente chega, mas a minha esposa, já cheguei, quantas vezes cheguei, abri a porta assim, pensei, não tem ninguém em casa. Ela estava atrás da porta para se assustar de mim. Tá entendendo? Agora, como que um cara vai chegar, um homem vai chegar dentro de casa, a mulher já está amargurada desde semana passada. E como que ele vai chegar e vai achar uma esposa com um sorriso? E aí que entra o detalhe. Ele passa 2 dias, ele esquece. Só que mulher não esquece. Mulher, se você fizer algo com ela, ela fica ali te marcando ali um mês. Se você não conversar com ela um mês, ela marca um mês. E a hora que você chegar, você achar que você é o bonitão da balachita, é a hora que ela vai chegar... E vai te apresentar... Antes de você fazer qualquer coisa, ela já vai te apresentar a queixa, vai te soltar o relatório. E isso não é bom. Sabe por quê? O homem talvez ele não tenha a maturidade de enfrentar isso. Aí quando ela chega e ela quer esvaziar daquilo que machucou ela, ele ignora e solta ela para um lado, então fica para lá e eu fico para cá. É onde que está tendo muita separação. Tem muitos casais que não vivem o que Deus preparou para eles viver. Que o Senhor, quando uniu o casal, quando Deus criou, né, o Adão e a Eva lá, Deus deu para eles o melhor. Deu o jardim do Éden, Deus deu para eles frutas, deu animais, deu tudo para o homem. O homem que não soube usar, não soube aproveitar. E não é por culpa dele, não. O Adão tem a parte dele lá, mas hoje nós temos o livre-arbítrio de querer ser ou não ser. Eu posso ser um homem íntegro, posso ser um homem honesto, posso ser um homem amável, posso ser um marido, né, que... então nós podemos definir isso aqui. Você pode ser um homem, você é um homem. Sim. Só que você pode ser amável, você Sim. pode ser compreensivo, você pode ser amoroso, você pode... Gentil. né, gentil. Então, você tem direito, né? E é tão maravilhoso quando você tem um conselho, uma direção de alguém que possa te falar isso, mas não te falar da boca para fora, mas te falar com propriedade. Para isso, nós trouxemos esse casal aqui, para trazer isso e você está percebendo que ele está falando aquilo do coração dele para você, né? Eu queria fazer uma pergunta para Cidinha. Cidinha, você percebe que hoje nos relacionamentos, na direção ali do departamento de casal, vocês dois, e aí de repente você percebe que hoje as pessoas no casamento estão tentando levar um casamento para o lado fantasioso, ou está procurando, ou está determinando agora a decidir viver uma realidade do casamento. Quando chega para você no departamento, o que você percebe? Olha, não estou dando certo com meu marido, nem nada. Por quê? Porque eu imaginei que ele era um príncipe e tal, e está nessa visão ainda. Ou chega para vocês dizendo, olha, eu preciso mudar meu casamento, a realidade é outra. Eu tenho que aceitar uma realidade na minha vida. Como vocês verem isso, essa situação? Olha, eu vejo que... Pode nem hoje, ser tanto a culpa deles, né? É o jeito de ver, ter a visão. Hoje, o que está acontecendo é isso, é que não está havendo muita renúncia, sabe? Então não está olhando muito para o lado da realidade. Não, da realidade não. Pode estar olhando para um lado fantasioso. Tipo assim, eu vou sofrer um pouquinho, mas se não der certo, tchau. Separa. Entende? Não está havendo muita compreensão, muito suportar, entende? É o suportar mesmo. Não estão querendo mais suportar um ao outro, né? Então, a realidade é que está ficando cada vez mais difícil, porque está se tornando, a cada dia que passa, o casamento um para cá e o outro para lá. Cada um por si e Deus por todos, né? Então, não está havendo muita renúncia. As pessoas, por um exemplo, se a mulher, ela decidir e falar assim, não, eu quero ser bênção no meu casamento, ela consegue. Da mesma forma que o homem também, como foi falado aqui. Se a mulher decidir e falar assim, não, eu quero ser a melhor esposa, com a ajuda de Deus, porque sem Jesus também não tem como. Sem Jesus não há casamento que... Eu vejo assim, eu acredito assim, que sem Jesus no casamento não resiste, não tem como.
Mas assim, com Deus e a mulher decidindo ser, Então ela vai consegue. muito da decisão do ser humano. Decisão. Não importa a situação onde chegar. Não importa. O que interessa é a decisão. Parece que tá tudo acabado, parece que o meu casamento não vai dar certo, parece... Não, eu pensei que esse homem era de um jeito e ele é de outro. Não, eu não dou conta, não. Eu pensei que era o príncipe e é o cavalo do príncipe, não tem como. Não dá, não tem como, né? Aí que vem a realidade, né? Ai, Jesus. Então, o que acontece? Ela tem muita experiência, por isso que ela tá... Eu tenho um marido que é muito engraçado, né? Então, ele me ensinou. Então, o que acontece? A pessoa, às vezes, ela se surpreende com aquilo que ela tem dentro de casa. E talvez ela pense assim, não, eu não vou me submeter a isso, não. Mas quando ele namorava comigo, era lindo, maravilhoso, e hoje não. Então, assim, mas e eu? Que tipo de esposa eu tenho sido? Não é? Eu preciso olhar para mim, eu costumo olhar muito esse lado, sabe? E eu? O que eu posso fazer para melhorar essa situação? O que eu posso fazer para melhorar essa relação? Eu decido ser uma mulher maravilhosa. Eu vou começar orando. Eu vou começar orando pelo meu marido, pela minha família. Eu vou começar orando. Às vezes eu acordo pela madrugada, mulheres, eu te incentivo a fazer isso. Acorde pela madrugada, bote a mão na cabeça do seu marido e abençoe ele. Eu faço isso sempre. É tão interessante que teve pessoas, maridos que se converteram, não durante a pregação da mulher, durante todo o dia. Vamos para a igreja, você tem que aceitar Jesus. Ele não converteu. Mas o dia que ele acordou de madrugada, sentindo a mão da esposa dele na cabeça dele, pedindo a Jesus que transformasse ele, naquela noite ele converteu. Que interessante, né? É tão interessante isso que você está falando, porque realmente ele comoveu naquele dia. É Sim. Como o testemunho do Jadir. Diz ele que vendo você se calando... Jair, desculpa. Se calando, né, ali sendo submissa ali à palavra do Senhor, constrangeu ele. Então, na verdade, a mesma forma, este homem dormindo, quando acordou, sentiu a mão da esposa dele na cabeça dele e ficou caladinho, não fez expressão de que acordou e estava ouvindo a oração dela. Sim. E que ela lindo, com amor com ele. Senhor, converta o meu marido, abençoa a vida dele. Eu sei que ele é um homem bondoso, maravilhoso, mas isso e aquilo foi comovendo ele e o homem se converteu. Sim. Que então, lindo isso, Jair, né? quando de repente um homem decide então também abençoar a sua casa, olhar diferente para a sua família, ele consegue. Sim. Com a ajuda de Deus ele consegue. Com a ajuda de Deus ele consegue e ele tem que ter um esforço. E uma outra coisa também, pastor, que eu fiquei lembrando aqui enquanto a minha esposa estava falando, as companhias. Uma coisa que tem afetado muitos casais são as companhias que as pessoas que talvez estão à volta deles, que faz uma fantasia de uma vida que não existe, e isso aí intimida, atrapalha o viver da outra família. Então, assim, a gente tem que estar orando e vigiando o tempo todo, e temos que estar atento às pessoas que estão à nossa volta, e a gente tem que viver a gente mesmo. A gente tem que ter uma intimidade com Deus, uma vida com Deus, porque, igual a minha esposa estava falando, tanto eu já acordei com ela orando por mim, e ela já acordou comigo orando por ela. Sim. Porque a hora que eu acordo, eu olho do lado lá assim, e eu falo, meu Deus, eu agradeço a Deus pela esposa que eu tenho. Porque o ser humano não vive sozinho. Ele pode até tentar viver sozinho, mas ele vai ficar frustrado. Eu vou até contar um negócio muito bacana. Vai lá. A gente precisa ter umas experiências assim. Eu estava dormindo, uma madrugada dessa aí, há poucos dias atrás, eu estava dormindo mesmo, bem profundamente. De repente, eu senti alguma coisa pegou no meu pé, assim, ó. Gente, mas eu levei um susto. E eu, que é isso, meu Deus? Ele, calma, eu tô orando pra você, mas no meu pé. Porque eu estava enjoelhado, né? Eu estava ajoelhado na ponta da cama, assim, pegou no meu pé para me abençoar. Eu procurei ela, eu estava ajoelhado com o olho fechado e procurei ela. Que eu peguei o pé dela, fui orar, eu queria... Mas quem sabe foi até um propósito de Deus para tudo isso, para te mostrar que Ele está orando por você. E nem sei se tem mais dias. Sim. É amor. É, né? Com certeza. Amor. Então isso é maravilhoso.
Por falar em amor, tem agora também, vai acontecer agora também um jantar aqui promovido por toda a direção Sim. para o grupo o encontro de casais. Fala sobre esse encontro para a gente. Qual o objetivo, o plano, o que pretende atingir com este grupo, com esse jantar? Sim. Vai acontecer edificação também, com certeza. Mas fala para a gente. Nós estamos planejando, né, com a ajuda de Deus, esse jantar. Ele será realizado no dia 18/6 agora, de junho, no Versace, no Salão de Festas Versace. E, na realidade, nós oramos muito por esse jantar, estamos orando, buscando de Deus, né? O Senhor me trouxe um tema lindo para a gente estar falando ali, que é os benefícios de um casamento curado. Então, assim, foi um tema lindo do céu mesmo que o Senhor trouxe para nós. E nós estaremos ali, então, falando sobre cura no casamento. É tão interessante. Por que eu estou te perguntando sobre isso? Porque muitas pessoas podem ter a visão de que é só um jantar, um evento. Sim. Mas, na verdade, trazendo este evento, que também é gostoso, você sair de casa, você estar junto com outros amigos, com outras pessoas no mesmo propósito, na mesma visão, mas, porém, um tratamento de cura. Sim, vai ser lindo, maravilhoso mesmo, porque além do jantar, de uma noite romântica, um momento seu com seu esposo, seu com sua esposa, nós estaremos ali todos juntos e vai haver sim uma palavra do céu para as nossas vidas a respeito de cura. De repente você se encontra assim, olha e fala, gente, mas o meu casamento está doente, né? Eu não vejo saída para isso. Tem que haver cura, então o Senhor trará ali algo maravilhoso, eu creio nisso, nós temos orado por isso e vai ser algo do céu para as nossas vidas. Eu Amém. Estou tendo muita expectativa. Que bom, vai dar tudo certo, Jesus vai Amém. abençoar. Jair, eu Em queria nome que de você Jesus. falasse pra gente a respeito daquele homem que está lá assistindo a gente e está tentando sair de alguma forma, mas Deus está segurando ele, não é? Você que está aí me ouvindo, nos assistindo aqui, ouvindo este bate-papo, você pode estar pensando assim, olha, eu queria estar fazendo algum compromisso agora, mas está me prendendo de uma certa forma esse assunto porque eu estou vivenciando isso. Você precisa de socorro, você tem direito de ser cuidado, você precisa de conselheiros e aqui, graças a Deus, tem esse casal para te ajudar. Tem uma igreja para te apoiar, para te ajudar. Não apoiar, estou dizendo, nos próprios pensamentos que você possa estar pensando. Mas é tão interessante quando você aceite uma direção, um conselho, uma visão diferente. Você está chegando ao mundo de uma forma, seu casamento de um jeito, e na verdade tem uma outra forma que você tem direito também a enxergar. Para isso eu quero perguntar ao Jair, aquela pessoa que possa estar lá sentido em casa, sentado em casa, pensando, olha, eu não quero ir, para que eu vou, não tem jeito, tudo que eu já tentei conversar com a minha esposa, não vi solução, não vi... tem essa grande oportunidade de Deus fazer uma grande transformação, uma cura no coração e também trazer uma direção. O que seria um convite para você falar para eles? Ah, sim. Isso é muito importante porque o nosso objetivo desse departamento de casais é de resgatar, né, casamentos, resgatar casais, pessoas que estão passando por esse processo de dificuldade. Então o nosso objetivo é esse. E eu mais a minha esposa, a gente está aqui disposto, estamos à disposição de qualquer casal que queira conversar conosco, que queira trocar uma ideia com a gente vai falar sobre a experiência da gente, porque nos cultos de casais não tem como a gente estar expressando o testemunho da gente no geral, mas nós temos muitos testemunhos que vai mudar a vida da pessoa. Inclusive, eu estou me recordando aqui agora, antes da gente estar nesse departamento aqui na Igreja Batista, eu creio que Deus já tinha um chamado para nós muito antes, que sempre a gente era procurado por casais. Sim. Casais recém-casados, casados mais casados já assim, mais tempo. Velhos, né? E um dia a gente estava em casa, uma pessoa ligou para mim e falou assim, eu estou precisando de ir na sua casa conversar com você. Você pode conversar comigo? Eu jamais sabia o que ele queria. Aí chegou ele e a esposa dele. Quando eles chegaram, ele falou assim, eu vim aqui porque eu confio em você e acredito no seu casamento. E hoje eu vim aqui na sua casa, é o seguinte, é o último lugar que eu vou.
Eu saio daqui da sua casa, casado ou separado, mas eu não vou em outro lugar. E a gente nem tinha ministério, A gente não tinha um ministério definido. E Deus nos deu uma palavra, Deus nos deu a condição de estar conversando com esse casal. Hoje a gente nem tem muito contato, porque estão em outra igreja, mas os filhos já cresceram, o casal sempre junto. Foi um milagre que Deus fez na vida. Foi uma restauração. E eles foram dispostos a tudo ou nada. E então saíram de lá restaurados, abençoados pelo poder de Deus, através da nossa vida e do que Deus colocou nos nossos lábios. Então, assim, o que nós temos a oferecer para você, que está em dificuldade, que não tem uma pessoa que você confia para poder estar falando, a gente não quer saber da sua vida, a gente quer te ajudar. E nós estamos aqui nesse departamento de casal, era para somar. E se você estiver passando por esse processo, estiver passando por necessidade, com esse momento conjugal aí, se tiver alguma discussão, né, tiver algum contratempo, tiver algo que estiver machucando, não está tendo uma engrenagem, um encaixe, tá entendendo? Venha conversar conosco, nós vamos orar juntos, né? Vamos colocar isso aí diante do Senhor e a gente não vai apoiar erro. A gente vai colocar diante do Senhor e o Senhor vai dar a solução para você. Mas não fique em casa sozinho, tentando resolver, não. Quando você não conseguir sozinho, procura pessoas que buscam a Deus, que possam te ajudar. A gente não precisa passar nada sozinho. Sim. A realidade é essa. Não precisamos passar nada sozinho, né? Nós temos pessoas, nós temos conselheiros, nós temos pastor, temos igreja, temos sim alguém da nossa confiança, sempre tem. Eu tenho alguém da minha confiança, nós temos, você tem. Então, não precisa passar nada sozinho, mulher. Você não precisa passar nada sozinha. Você pode contar, né? Com a gente. E nem contar também para pessoas despreparadas, né? Porque tem pessoas que... Precisa buscar de Deus. Tem pessoas que estão precisando do remédio e... Estão querendo remediar eles. Sim, né? E vão com os conselhos, né? Não, larga ele não tem jeito. Né? Ó, a gente, aproveitando um pouquinho aqui, o gancho aqui, eu estou mexendo com reciclagem. Não é bem uma reciclagem, eu estou restauração. Eu estou restaurando alguns objetos lá em casa e sempre quando eu estou apertando algum parafuso, alguma coisa, sempre Deus fala comigo. Tudo nessa vida tem restauração. Basta ter dedicação. Talvez se você for com um jeitinho, você vai apertando aqui, apertando ali, tem hora que o parafuso não quer sair, você vai e coloca um óleo. O óleo é a presença de Deus. Aí quando você coloca aquele óleo, dá um tempinho, procura o jeito, aí você vai viver momentos felizes que você não viveu ainda. Tem pessoas que têm 30, 40 anos de casado e não sabem o que é amor. Perdendo tempo. Aquilo que queria jogar fora, depois da restauração, você passa a admirar. Pronto. Deixa pra lá, outro pega e vai usar. Então, olha, o convite que eu quero fazer para você é que você aceite esse desafio. Sai da sua casa, vem. Ainda tem vagas, não tem? Ainda tem algumas. São limitadas as vagas. Não são muitas, não. Temos ainda pouquíssimas. Tá, e eles devem entrar em contato com quem? Devem entrar em contato pelo 91750980. Vamos repetir de novo então para eles? 37 91 750980. Falar comigo mesmo, Cidinha. E aí fazemos a inscrição, tudo direitinho. Até o dia. Eu entro por esse telefone, eu dou todas as informações necessárias. É um WhatsApp Pode me também? chamar lá, é o WhatsApp? É no Que bom. WhatsApp. Pode me chamar lá que a gente conversa. Isso. Gente, então ficamos por aqui. Quero agradecer demais a todo esse casal, essa Amém. maravilha que nós temos aqui, Glória ouvindo a Deus. vários testemunhos e eu tenho a certeza que naquele dia Deus vai operar, Deus vai Amém. usar. Nós Eu queremos. quero te Jesus. informar que existe cura, tem cura para você. O que você está precisando, Jesus tem. Tudo que o homem precisa, Jesus tem. Às vezes você está procurando em vários lugares, mas a Bíblia nos diz, é bíblico. Ou seja, é de Deus, é eterno e não tem como mudar. Jesus diz no João capítulo 15, dizendo, olha, eu sou a videira, se vocês ficarem comigo, eu vou cuidar de vocês. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Nós não podemos, às vezes, consertar o nosso casamento, porque se está dando problema é porque você está tentando das suas formas e habilidades e não está conseguindo. Mas em Jesus pode. Você não pode ter a salvação da sua alma por si mesmo. Sem Jesus você não pode fazer isso. Mas com Jesus você pode ser salvo. Então tudo na sua vida pode ser transformado. Muito obrigado a vocês, que Deus abençoe grandemente. Obrigado Nós por que esse agradecemos. bate-papo tão rico, tão maravilhoso. Amém. Muito obrigado, que Jesus te abençoe. Amém. Deus Amém. abençoe Nós o que senhor agradecemos da a oportunidade. Muito Amém. obrigada. Seja muito bem-vindo e vem mais vezes. Amém. Amém. Queridos, agora nós temos uma palavra de Deus para você.
E eu queria trazer essa palavra de Deus para você no livro de Salmos, capítulo 69, no versículo 10. Está dizendo ali que Davi está se lamentando e apresentando diante de Deus a sua vida, e ele falou umas palavras que mexeu comigo. Essas palavras está dizendo que Davi está dizendo assim: olha, castiguei a minha alma com lágrimas, orações e jejum. A palavra de Deus está nos dizendo no Salmo 69 sobre uma perseguição, as lamentações que Davi está fazendo diante de Deus. Por que este clamor, esta lamentação? Porque, na verdade, Davi estava sendo perseguido e nem ele sabia o porquê. Lembra de Saul perseguindo Davi, querendo matar, e simplesmente porque Saul, sendo rei, ouviu dizer que ele matou 10.000 e que o próprio rei tinha matado só 1.000. Então esse Saul perseguiu ele e ele ficava ali: por que está fazendo isso comigo? Todas as vezes Davi conversava com o rei chamando ele de meu pai. A admiração, o rei, todo o povo de Israel é considerado como irmãos. Eles não passam perto do outro como se nunca viu na vida. Eles passam sabendo: é o meu povo, é o meu povo. Mas então, quando eles tinham a figura do rei, eles tinham a figura de pai. Então ele sempre falava: meu pai, por que está me perseguindo? Meu pai, ele conversava com o rei assim, a admiração era tamanha. Mas Saul perseguindo ele e o povo perseguindo também, entraram ali juntamente com o rei, cumprindo a ordem, perseguindo Davi. Davi então no Salmo 69 ele faz esse lamento a Deus: Senhor, o povo está me perseguindo, eu não sei nem por que está acontecendo isso comigo. Mas ele entra para as orações, ele pede, espera o socorro em Deus. E ele está dizendo uma coisa ali com uma promessa de ser rei. Já imaginou? Ele tem uma promessa de ser rei por Deus e está perseguido de morte pelo próprio rei do seu povo. Há um confronto que poderia estar na cabeça de Davi: a promessa vai cumprir ou eles vão me matar? Eles começam a clamar a Deus e de repente ele chega a um ponto de fazer a estratégia certa e a coisa certa. Em vez dele ficar lamentando com o povo e com as pessoas, no livro de Salmo diz que ele lamentava somente com Deus. Ele falava tudo para Deus. Ele até falava que estava sendo perseguido e nem sabia por que estava sendo perseguido. É um ponto maravilhoso que nós temos a pensar. Lamentar-se somente com Deus. Conversar com Deus. Falar das suas dores, dos seus medos e pavores com Deus. E o segundo propósito que ele fez, ele castigou a alma dele com jejum e oração. Então, o que a gente faz quando a gente está amedrontado, perseguido, caluniado? A maioria de todos nós, o desejo nosso é ir tirar satisfação, é brigar, é mostrar que somos de iguais para iguais, ou que nós somos superiores. Nós tentamos usar nossas habilidades, conhecimentos, tudo que vem à nossa mente pelo lado maligno, nós tentamos explorar tudo isso para vencer aquilo que está como se fossem nossos inimigos. E tem hora que essas pessoas são os nossos próprios familiares, os da própria casa, às vezes os mais chegados, os mais íntimos ou aqueles que nós temos como os mais íntimos. Jesus nos disse uma coisa lá na palavra, que maldito o homem que confia no homem. De uma certa forma, quando sua confiança está naquela pessoa que você admira tanto, você já percebeu que tem momentos que você tem eles como amigos e eles têm outros como amigos e não você? Por isso surgem muitos comentários que você faz com a pessoa, mas a pessoa esparrama sua vida para outras. Mas Jesus é um amigo fiel. E quando Davi apresenta ali então a sua vida para Deus, ele sabe que ele está falando com a pessoa certa. Ele tem a certeza. Mas o que me choca é de ver Davi, que em vez de tirar a satisfação, em vez de lutar, saberia que ele poderia matar o rei, como ele teve várias oportunidades e não fez, para não tocar no ungido do Senhor. Ele castiga a alma dele com jejum e oração. A palavra castigo nos fala de algo que nos faz sofrer, ou que faz outro sofrer. É a atitude de um covarde acima de outra pessoa. Mas eu quero te mostrar que Davi fez isso com ele. Ele castigou a alma dele. Ele, com jejum e oração, em outras palavras, ele poderia tirar satisfação, ele poderia matar, ele poderia cortar a cabeça, mas ele castigou a alma dele no sentido de: eu me confronto, eu vou me confrontar, eu não vou aceitar isto, eu vou brigar comigo mesmo.
É como se ele pega uma queda de braço interiormente. O eu querendo, mas a consciência dele levando ele a abater, a abaixar aquela consciência dura e pesada e vingativa. Queridos, a maioria das vezes nós temos que fazer isso. E isto nós esperamos que outros façam por nós. Não é assim? Irmãos, orem por mim. Irmãos, jejuem por mim. Eu não preciso fazer nada não, mas vocês fazem por mim. Ah, vocês vão à igreja por mim, lá vocês clamam por mim, vocês lembram de mim. E, na verdade, você nunca faz o que você precisa fazer. E essa palavra eu quero trazer para você que você precisa lutar suas lutas. Para isto, você sozinho não consegue. Você precisará de Jesus. Você não precisará do pastor, você não precisará de muitas pessoas. Você vai precisar de pastores e de pessoas para te aconselhar a levar você àquele que pode, Jesus. Não é assim com o casal, a Cidinha e o Jair aqui conosco? Eles vão mostrar a vocês a Jesus. Eles vão mostrar quem esse Jesus fez na vida deles. O que ele tem para você. Eles vão revelar coisas do Senhor que colocou no coração deles para vocês. Ele vai ajudar a você, ela vai ajudar você a enxergar o que você na ira não está conseguindo. Mas o dia que você aceitar a palavra do Senhor, a direção dos conselheiros de Deus, as pessoas que estão perto de você do Senhor, você vai aceitar o confronto e vai ter força para confrontar. Um certo jovem chegou para mim um dia e disse: pastor, eu estou envolvido nas drogas e eu não sei como sair. Eu ouço o senhor pregando aqui para a gente, estávamos dentro de uma sauna, eu vejo o senhor pregando aqui todo dia, conversando com todo o pessoal, e aquelas palavras mexem comigo. Eu quero Deus, Jesus é importante para mim, eu quero essa importância para mim, eu quero demonstrar para Ele o quanto Ele é importante para mim. Mas quando saio da sauna, pouco tempo depois estou envolvido nas drogas. E eu não sei, acho que eu não vou conseguir. O que o senhor me fala? Eu disse: olha, você tem tudo para ser vitorioso e rápido. Ele falou: por quê? Eu voltei para as drogas. Eu mostrei para ele e falei: olha, existe um confronto dentro de você. Você está nas drogas, mas você conhece e não quer mais as drogas. Então você não quer, você já ouviu e seu amor despertou pelo Senhor, mas o desejo das drogas, você está lá. Então existe um confronto. Mas se você nunca ouvisse a palavra do Senhor, você só seria dominado pelas drogas. Mas agora já existe um confronto e você vai conseguir. E ele levantou os ânimos e disse: realmente, pastor, eu não quero, eu estou lá, mas eu não quero, mas eu vou começar a orar e determinar esta bênção na minha vida para me abandonar isso, porque eu quero Jesus. Eu tenho paz com Jesus. E aí, graças a Deus, aquele moço foi liberto, foi abençoado, mas ele também aceitou o desafio de lutar com ele. Então, queridos, a palavra que eu quero deixar para você é esta: castigue, sabe, entre para jejum e oração. A sua alma quer alegria, o seu corpo quer prazer, mas você vai entrar para jejum e oração. E chora, e coloca lágrimas diante do Senhor, não tem problema, mas apresenta para Ele, porque o que você precisa, só Ele tem para te dar. E Ele vai transformar a sua vida, isso eu te garanto, porque as palavras do Senhor, ela não volta vazia. A obra do Senhor não é em vão. Ela chegou aos seus ouvidos e ela vai transformar a sua história. E agora eu quero orar por você. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu entro em oração agora te apresentando esta pessoa que está ouvindo essa palavra, que tem uma direção, seja para o seu casamento, para a sua vida, achando que está ali, ó Deus, na situação que se encontra, que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Em nome de Jesus eu repreendo essas palavras, eu paraliso essas palavras na mente dele, todo o espírito do mau pensamento eu te repreendo, te expulso, vai embora no nome de Jesus, mas que seja agora ministrado à mente, ao coração dele, é o Espírito Santo falando a hora de deitar, a hora de dormir, quando ele levantar, ao tomar café, ao almoçar, ao trabalhando, o Senhor vai ministrando dia a dia, segundo a segundo na mente dele, a respeito dessa palavra de vitória e de conforto, que o Senhor tem o milagre que precisamos e que eles, castigando a alma deles, eles sairão vitoriosos pelo Espírito Santo de Deus e libertos em nome de Jesus. Mediante o poder e a autoridade do Senhor, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo no nome de Jesus.
Que assim seja para a glória do Senhor. Até o próximo programa. Fique em paz e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém.